Ok. Boa noite, gente de Deus. Estou aqui de novo com vocês. Essa vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que vídeos que eu sempre posto, né? Hoje, nessa vídeo, nós vamos conversar com nossa irmã, a irmã, amiga e aluna também. Sim. Então, gente, ela vai... Eu vou conversar com ela. Então, nós vamos conversar hoje. Eu vou fazer algumas perguntas para ela compartilhar um pouco sobre a experiência dela como brasileira, que está morando aqui. Não sei, se ela ainda está morando aqui no DF, ela vai falar para nós. Mas, gente, não esquece compartilhar, se inscreve, clique sininho e também os comentários também vocês podem até deixar. Então, gente, para não gastar muito tempo, vamos começar. O primeiro, eu vou começar a pedir para nossa irmã falar o nome dela e também de onde que ela está falando também, para a gente saber. Então, Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Sonália, eu falo da Asa Norte aqui, fica também no Distrito Federal, então ainda moro aqui no Distrito Federal. isso mesmo. Moro aqui Então em ela está Brasília aqui, mesmo, ainda estou por aqui. é bem perto, porque eu também moro aqui perto, né? Perto do aeroporto, que é Parkway. Então, gente de Deus, o nome dela, do jeito que eu falei, é Sonália. Mas o primeiro que eu quero perguntar, Mrs. Sonália, senhora Sonália, tá certo? Porque meu português ainda... Tá ótimo o Você português, acha? tá Gente de ótimo. Deus, foi vocês que me deu muito trabalho para tentar aprender. Mas graças a Deus eu estou fazendo bem hoje. Sim. Então, Sonália, o primeiro a gente quer saber, você é daqui, Brasília, ou você vem de outro estado? Então, eu nasci no estado do Maranhão, que fica localizado no Nordeste, né, do nosso Hum, Brasil, do nosso país. E hum, com 6 aninhos, né, 6 anos de idade, eu vim morar aqui no Distrito Federal. Na verdade, eu fui morar primeiramente numa cidadezinha lá no Goiás. Passei alguns Goiás. meses lá no Goiás. Minha mãe deixava a gente lá. Ficamos a partir dos 8 anos de idade, eu e minha irmã, a gente ficava em casa, ia para a escola e minha mãe ia trabalhar. E aí depois nós viemos morar na Ceilândia, que é uma cidade satélite do Distrito Federal que tem a maior favela da América Latina. Você acha que é favela? Porque Eu eu vim de até comprei a lá. casa lá. Comprou! Sério, eu comprei uma casa. Parabéns na Bem Ceilândia! no Ceilândia Sul. Ah, Frente não! do Ceilândia Sul estação é do... muito bom. A favela Sério. que eu tô falando se chama Sol Nascente, Eu né? É os conheço lá. lá, Sol Sol Nascente. Nascente. Já fui lá também. Mas Eu para mim não é morava, favela. eu fui criada na Ceilândia Norte e Mister Abil comprou uma casa então na Ceilândia Sul. Lá é Isso. excelente, muito bom, parabéns. Isso. Então, você vem de Maranhão, é Maranhão que você falou? Sim, exato. Idade de 6 anos. 6 anos. E você vem junto com a sua mãe. Com a minha mãe. Oh, ok. Então, para você, tinha algum grande mudança durante esse período que você mudou de Maranhão para cá? Sim, sem dúvidas, por mais que tínhamos ficado por pouco tempo ali no âmbito familiar, faz falta, né? E sempre Hum. fez. E sempre fez porque
nós não retornamos para lá e Hum, vivemos assim bem afastados da família. hum. Então, isso com toda certeza foi algo que me faltou ao longo da vida, foi esse âmbito familiar, esse calor familiar, né? Entendi. Então, você está aqui no Brasília Sim. e parece que você está fazendo muito bem. É, isso. E eu queria te perguntar, para você contar para nós, como foi a sua vida crescendo assim, crescendo numa cidade que você não tem conhecimento e também não tem família, que você está morando só com a sua mãe, né? Sim. Como que foi para você? Como eu disse, a minha mãe era uma mãe solo, né? Então, já era separada, separou do meu pai, aí voltou com ele. Quando eu tinha uns 12 anos, já morando na Ceilândia, eles se separaram definitivamente. Já Hum, foi algo muito difícil, né? A separação dos pais é difícil, né? Sempre é difícil. E logo a minha mãe, eu sempre vi a minha mãe sempre trabalhando muito, ela sempre trabalhou muito, se esforçou muito, com toda a dificuldade que ela tinha. hum, Ela, na época, trabalhava em casa de família, né? E ela não deixava faltar nada, assim, sempre a gente teve o básico, né? A gente sempre teve o suficiente ali para viver, né? hum, E ela sempre procurou estudar, a minha mãe, mesmo com todas as dificuldades, o hum. ensino, ela tinha ensino incompleto, mas ela sempre buscou terminar. Chegava cansada do trabalho, mas ia estudar. Eu que fazia os trabalhos escolares dela, Você que ajudava. eu que ajudava. Isso E mesmo mesmo. pequena, né, ali adolescente, né? E aí nós crescemos no meio de muitos amigos e vizinhos. Então eu e a minha irmã é mais velha, 2 anos mais velha do que eu, a gente tinha muitos amigos e respondendo a sua pergunta, não foi fácil, não foi uma vida fácil. Nós tínhamos algumas restrições, muitas, né, restrições, por conta de condição financeira, porque éramos restritas de sair porque não tinha muito com quem sair. Então não foi uma vida muito fácil, né? Já que não tinha família, todas essas restrições. Só que a minha mãe foi um exemplo muito grande assim para gente. Por mais que a gente não achasse, todas aquelas atitudes que ela tinha, Tinha aquilo isso. influenciava na vida da gente. E eu pude notar isso de forma muito forte na minha vida adulta, porque eu segui os passos dela, né? A minha mãe, ela era meio agressiva com a gente, né? Por quê? Hum, Porque ela ia trabalhar, essa deixava a parte. gente, Vamos ela lá. ó, metia pé na gente, porque a gente não podia fazer nada de errado. Ela tinha muito medo da gente se envolver com drogas, com a criminalidade, que era Verdade. uma coisa mais comum ali na cidade que a gente morava. Então, tá ok. Hoje eu tenho 32 anos e muitos amigos daquela época foram presos, foram mortos, inclusive amigas, né? Que a Sério? gente cresceu, que nós estudamos. E com essa, já que a minha mãe não podia estar ali constantemente com a gente, foi o jeito que ela achou de criar a gente. A gente tinha medo dela, né? A Dela, gente tinha isso. medo. E eu falo que a gente também tinha pena, porque ela acordava muito cedo. Faça chuva, faça sol, ela estava indo trabalhar, ela tinha as responsabilidades, ela para não deixar faltar o sustento em casa. Então ela influenciou, ela foi uma peça fundamental assim na vida da gente. Então, e eu queria perguntar, Sim. seu pai, como é que é a relação com o seu pai hoje? Assim, O meu, desde aquela época sim, que a separou. gente
a gente se falava assim esporadicamente, de vez em quando. Ele sempre trabalhava fora, né? Em Ok. São Paulo, em cidades capitais, né? Só que ele É. sempre voltava para o Maranhão, lá para o seio familiar dele. Hum, E aí o meu pai acabou que ele não nos ajudava financeiramente, então sempre foi a hum. minha mãe. E Essas só que a pais, gente né? sempre teve um carinho por ele, né? A gente sempre teve um carinho muito forte por ele, mesmo tendo esse distanciamento, essa falta Então, de suporte. forte é. E aí, os meus 18 anos, com os meus 17, eu conheci o meu ex-marido, né? Isso. E eu vinha me casar com 19 anos. Com Foi muito cedo. 22, é muito cedo. Mas É. eu já tinha uma cabeça muito desenvolvida, né? Uma Evoluída. maturidade. Grande. Eu sempre fui além, né? Isso. Sempre fui além assim da idade, né? Hum. Sempre trabalhei muito cedo, desde os 12 anos eu já trabalhava, já olhava criança, já vendia feijão na feira, já sempre fazia alguma coisa. Sempre fui muito comunicativa, muito Tive. falante, né? Então isso ajudou. É. Então eu me casei aos 19 anos, tive o meu filho, eu tenho um filho de 11 anos, o Diogo. Tive ele com 22 anos e com 26, com 27 anos eu me divorciei, né? É. Isso Depois foi. a gente. Pode Sim, continuar, mas depois a gente volta para essa é porque parte. isso tem a ver com o meu pai, olha só. Oi, oi. O meu pai É. sofreu um acidente, né? Ele sofreu Uhum. um acidente em 2017. Muito grave, ele quase veio, né, a falecer. Sério? E foi um momento muito difícil, assim, para nós, né? Para mim e para minha irmã. Hum. E foi um momento que eu vi a mulher forte que eu era, sabe? Porque mesmo perante aquela dificuldade, eu ainda tinha que dar conta de tudo sozinha. Então, Então, basicamente você estava lá só sim, para. sempre sozinha para resolver tudo. Então, isso também foi um momento muito assim, foi essencial esse momento na minha vida, por mais que sofrido, foi essencial para que eu tomasse certas decisões, né? Como o divórcio, por exemplo. E, ok, agora vamos voltar para essa parte do divórcio. Você que falou, Sim, tá? sim, Eu vou, como é que chama? Pecar lá, tá certo? sim, Pecar, isso. alfinetar. Isso. Ok. Essa parte de divórcio acontece bastante, tá? Acontece bastante que eu já vi que muitos homens estão solteiros, muitas mulheres também tá, muitos solteiros também. Se você conversar com essas pessoas, afinal, eles também têm aquela história que não deu bom e tinha filho. E, sabe, eu mesmo cresci nesse tipo de casa que meu pai e minha mãe não ficou juntos, né? Então, eu tenho essa ideia, mas eu sei que lá na minha terra, que é Gana, né? Sim. Minha terra aqui é Gana, porque a maioria vai ficar assistindo, vai perguntar ele da onde. Eu sou de Gana, oeste da África, tá, gente? Então, lá na minha terra, não é tão fácil encontrar esse tipo de problema de divórcio, né? Desde que eu cheguei aqui no Brasil, a experiência que eu já vi pessoas compartilhando sobre a divórcio, né? Com o que a gente tinha na minha terra, eu vi que é bem diferente mesmo. Então, você falou esse assunto, eu queria te perguntar, por que aconteceu essa divórcio? O que você pensou antes de O que me levou, né, a isso? isso. Esse momento do acidente do meu pai só foi um gatilho para que isso fosse de fato
né, decidido. Mas já vinha ao longo dos anos, eu passei cerca de 10 anos casada, então foi bastante tempo, né? Porque ao longo desses anos houveram situações que me deixaram mal, né? Me agrediram psicologicamente essas situações. E Foi. Não, aquela essa pessoa. parte você não falou nada, você pulou. Sim, Entendi. sim, não. Por que que você pulou? Porque a gente quer ouvir, Não, né? assim, foram situações. Eu, primeiro, nós não andávamos juntos. Eu sempre É. busquei melhorar, sempre. É. Porque não é porque eu penso dessa forma, não é porque a gente vem da dificuldade que a gente tem que ficar lá. A gente não tem que ficar na dificuldade. A É gente sempre tem que verdade. procurar melhor. A gente não tem que ficar, que eu sou assim, que eu vou crescer assim, que eu vou morrer assim. Não, não é. Não, não é. Você é capaz de mudar a sua realidade. É E verdade. eu falo que isso depende muito das tuas escolhas. Então, como eu vinha nesse sofrimento de sempre estudar, eu chegava tarde do trabalho em casa, ainda ia cuidar da casa. Eu saía do trabalho e ia para a faculdade. Eu sempre procurei estudar. Depois compramos uma casa em Águas Lindas do Goiás e fui morar lá, Hum. que também é um pouquinho longe. E nessa época eu É. fazia inglês, né? Então eu sempre Ok. e, Você fazia e inglês naquela época? fazia inglês nessa época. Hum. E também era difícil, porque o meu trabalho em inglês era aqui no plano piloto, que é o Precisava. centro, né, da Muito, é. capital, para as pessoas entenderem. Entendi. É. Então, eu acordava às 5 da manhã, pegava um ônibus lotado. É a realidade de muitos brasileiros aqui, né, Rabil? Então, pegava o ônibus lotado, em pé, chegava no trabalho. Muitas vezes eu pegava 2 ônibus para não chegar atrasada no trabalho. E cumpria aquele período, aquele horário, saía às 18, correndo para ir para o curso de inglês. Hum. E o curso de inglês, Não é a gente fácil. também não é fácil, nada é fácil, Hum. né, Ravel? Nada é fácil. Cheguei a ser assaltada 2 vezes, né? Uma vez voltando do trabalho e outra vez voltando do curso de inglês. Eu fui Gente assaltada. de Deus. Foi uma moça uma vez me parou, uma viciada em drogas, e puxou uma faca, né? Uma arma Gente de branca. Deus. Então, por pouco, ela não conseguiu fazer algo comigo lá. Enfim, com todos esses sofrimentos externos, eu ainda tinha sofrimentos internos que era dentro da minha casa, né? Então, nós tínhamos uma relação que já estava muito num ponto assim que já tinha acabado muita coisa da nossa relação. Tinha havido um desgaste emocional muito grande, físico também, e, assim, para não expor muito a situação, realmente eu saí ferida dessa relação, né? Físico e emocional. Mano. Se é que você me entende. Entendi, entendi. Entendi. Então, quando aconteceu o acidente do meu pai, eu vi que. E é esse recado que eu também quero aproveitar e deixar para as pessoas aí, né? Isso é muito Porque importante. por que eu falei das escolhas? Se eu tivesse escolhido me manter naquela situação, porque eu estava casada, morando dentro da minha casa, com o meu filho, porque a gente sempre pensa, mas eu tenho meu filho, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Nossa, o que, que vai ser de mim ficar sozinha? Não tinha apoio familiar nem nada. Eu tinha um emprego e uma vontade muito grande de crescer na vida. Então, isso bastou para mim. Isso foi o suficiente. E eu escolhi não permanecer naquela situação que estava acabando comigo, com o meu psicológico. Então, eu só tinha o meu emprego e a vontade de mudar. Eu não queria, mas tem uma frase que fala assim: se você não sabe o que você quer,
você tem ao menos que saber o que você não quer para sua vida. E era o meu caso, eu não queria mais aquilo para minha vida. E aí fui morar perto do meu trabalho, né? Fui morar, na verdade, na casa da minha mãe, mas não deu certo. Não deu certo ficar lá. E por que São que não deu muitas. certo lá? Não deu certo porque eu tenho um jeito diferente, por mais que eu tenha morado e vivido, convivido por 18 anos com a minha mãe e com a minha irmã, a gente pensa muito diferente. Então havia É. muitos conflitos, né? E não estava legal aquilo. Então, para ter paz e tranquilidade, quando eu não tinha paz e tranquilidade quando eu estava casada. E quando eu decidi sair muito ferida desse relacionamento, eu saí com algumas coisas fixas na cabeça de mudança. Primeiro, aprender a dizer não para as pessoas. É muito importante. Isso é muito importante. Aprender a dizer não para as pessoas. Segundo, ser uma pessoa aberta a mudanças, a melhorar sempre. Isso não é ruim. Mudar não é ruim. Não é ruim, não é ruim. E sempre melhorar. E paz. Eu queria paz. Eu precisava, o meu corpo, a minha cabecinha clamava por tranquilidade. Então, eu vivi um processo de mutação, assim, do meu ser, né? Quando eu fiquei sozinha, quando eu mudei, fui para casa da minha mãe, passei 4 meses lá e depois fui morar na Asa Sul, próximo ao meu trabalho, somente eu e meu filho. Não conhecia ninguém lá. Ninguém. Ninguém. É de zero. Zero. Eu, meu filho e Deus. Só. Isso mesmo. E eu fiquei muito tempo sozinha. E esse tempo, a gente fala que é diferente, né? Solidão com solitude. Eu tive momentos de solidão, que foram momentos que eu sofri, que eu chorei, porque eu me sentia muito só, né? Sabe quando você está perdida, você se sente perdida e você não tem Sei. ninguém para te estender a mão, ninguém que você possa Isso. segurar a mão e falar assim: eu tenho essa pessoa para me ajudar. Ajudar, Eu tenho essa pessoa para me estender a mão e me tirar desse buraco. Não, eu não tinha. Eu não tinha. Como muita gente aí não tem, né? Como muita gente não tem. Então, são escolhas, né? Porque... Um minuto. Sim. Para quem que está nessa situação que você está assistindo, não esquece, se você quer, vem compartilhar sempre. Eu vou deixar meu Telegram, link, clica para me mandar mensagem para a gente combinar. Para você vem e tirar tudo aqui. Bora! Vamos compartilhar as experiências, né, Arabi? Isso, isso. Então, não foi uma fase fácil também. Eu tive uma série de fases difíceis na minha vida, mas hoje eu entendo que foram fases necessárias, né? Por quê? Porque eu fui resiliente. Muito mesmo. Muito resiliente. Porque, por exemplo, eu passei um tempo sozinha. Depois que eu divorciei, o que eu fiz? Obviamente que com o tempo a gente vai conhecer as pessoas, a gente quer conhecer uma outra pessoa, certo? A gente não quer ficar sozinha. O que eu fiz? Eu peguei um caderno, uma caneta, e eu escrevi o tipo de homem, de pessoa que eu gostaria de ter na minha vida. Isso. Eu fiz isso. O que passava, o que estava fora daquilo, eu não queria. Eu não perdia o meu tempo, porque eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu queria. Então, por que eu ia querer um homem com as mesmas características e comportamento do que eu já tive no outro relacionamento? Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Mesmo. Não faz. Tem que valorar. E essas coisas, elas transformam a nossa vida. Você saber o que você quer para sua vida
Por mais que você esteja aí num momento difícil, sofrendo, que você não sabe o que fazer, que não tem ninguém para te ajudar, tem uma pessoa que pode te ajudar. Você. É Você pode se verdade. ajudar, né? Você, a sua vontade, né, de sair dessa situação pode te ajudar. Então, uma coisa, a última coisa, antes que a Sim, gente finalizar, porque eu sei que você também está cansada de festa junina. pode perguntar o que quiser, Bill. É, qual você como brasileira, tá? Você acha que tudo que você passou te ajudou para ser uma pessoa boa hoje? E também você, além de ser pessoa boa, você acha que pessoas que estão assistindo essa vídeo de nós, que está em alguma dificuldade ou algum tipo de situação, você acha que eles também podem chegar a algum lugar? Algum lugar igual que você tentou para chegar? Bom, não sei se você aí assistindo está em alguma dessas situações ou já passou como situação financeira ruim, né, difícil, precária, pais separados, de cor preta, porque, né, tudo isso conta de cor preta, que sofria bullying, né, que já sofreu bullying, que já sofreu agressão Essa parte a psicológica. gente vai voltar a outro vídeo. A Sim, gente vai sim, fazer para você falar essa parte de isso. O que eu quero dizer bullying. que, independente da situação que você está vivendo, você é capaz de chegar no lugar que você quiser. Eu, com 8 anos de idade, tinha um sonho de entrar para o militarismo. Há 2 anos, há cerca de 2 anos, eu consegui realizar esse sonho. Hoje, eu Viu? sou sargento na Força Aérea e realizei, né? Uma Viu? pessoa, uma pessoa, né, dentre muitos amigos ali que morreram, que foram presos, eu Jesus. consegui alcançar. Então você também consegue, basta você querer. Então, você, assim, no seu opinião, você acha que o Brasil tem, para você, tá? O que você vai falar no geral, assim, o Brasil para você, como é o Brasil para você? Porque eu já vi pessoas que estão expressando o Brasil deles. Então, para você, o que são o Brasil? O Brasil, para mim, é um mundo de oportunidades. Eu vejo o meu país dessa forma. Ele Isso. é um país acolhedor, Isso. acolhe as pessoas, né? É, e eu tive essa certeza, é brasileiro, né, viu? Isso. É um país acolhedor, é um país caloroso e aqui tem sim, é um país de oportunidades, independente de ser brasileiro, de ser estrangeiro. Aqui, se você chega aqui com força de vontade, com força para trabalhar, você consegue sim. Você consegue. Aqui é um país de oportunidades, com toda certeza. Então, para finalizar, tá? Para não pegar Sim. muito o seu tempo, porque eu sei que você precisa dormir. Isso. Para finalizar, o que você vai falar para. Você já falou, mas o que Sim. você vai falar a última para finalizar? E também, depois, pessoas que você quer complementar também. Você Uhum. pode complementar, mas o primeiro eu quero você falar uma coisa para o povo que acha que
não consegue. Uhum. O que Sim. você vai falar para eles? Eu vou falar que tem uma frase que eu gosto muito de usar. Um sonho sem ação é uma ilusão. Então, se você tem um sonho, você vai ter que agir. Que O Rabiu sabe disso. Ele isso, passou por muita dificuldade, por muita demais. desilusão, mas Isso. ele sempre agiu. Então, foi sempre o que eu fiz, independente das dificuldades, dos momentos de desespero. Eu sempre agi, eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, mesmo com todas as dificuldades, e continuo fazendo isso. Isso. Mesmo estando numa condição de vida melhor, eu continuo, eu não consigo parar, porque foi isso que me trouxe até aqui e eu quero ir além. Então, sonho sem ação é ilusão. Então, se você sonha, haja e haja rápido, porque a vida é breve. É breve mesmo. Então, seus orações. Não, orações, tá certo? Seus orações. É para. Sim, gostaria de agradecer, Mister Rabiu, pelo Isso. convite. Muito Isso. obrigada. Sempre que precisar, que for necessário, eu estarei presente aqui. Se vocês também quiserem conversar, Mister Rabiu vai deixar Instagram também. Isso. E muito obrigada. Se De inscrevam no nada. canal, porque tem muita Não, coisa legal. Vai ter muito. entrevistas, conversas com outras pessoas. A outra pessoa, você Outras sabe, né? pessoas. Um beijo Tá e bom. muito obrigada por tudo. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Então, gente, é isso. Foi uma pessoa que realmente passou dificuldade, que eu queria que ela compartilhar com vocês, porque ela assistiu meu canal e achou muito bacana e queria aproveitar para compartilhar o Brasil dela, tá? Então, esse foi o Brasil dela que ela viveu. E também não esquece, clique no sininho, compartilhar, deixe seu comentário. Esse tipo de vídeos vai estar disponível sempre, eu acho que final de semana ou depende. Qualquer pessoa que quer vem compartilhar a sua história, bem-vindas. Deus abençoe, até o próximo. E vou falar tchau, tchau.